Sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 3. O Homem e Sua Comissão. Capítulo 42. Quebrado e Recuperado, 1948. Depois de Phoenix, Arizona, William Branham conduziu campanhas de cura em Pensacola, Flórida, Kansas City, Kansas, Sedalia, Missouri e Elgin, Illinois. Em todas as cidades, ele contou às multidões sobre sua visão de um garoto sendo ressuscitado dentre os mortos, dizendo: "Anotem isto nas páginas em branco de suas Bíblias, para que, quando acontecer, vocês creiam que estou lhes dizendo a verdade." Sua saúde continuava a se agravar. Durante os cultos de oração, ele tinha dificuldades em manter seu equilíbrio enquanto orava pelos enfermos. Ele também tinha dificuldades em dormir depois das reuniões e, se dormisse, tinha problemas em acordar para o culto seguinte. Sua cabeça doía constantemente e às vezes seu corpo tremia. Tudo em seu estômago fermentava e nada do que comia fazia bem. Às vezes sua mente se obscurecia, entrando e saindo de foco. Ele se sentia acabado. Na terça-feira, dia 13 de maio de 1948, ele começou uma campanha de cura em Tacoma, Washington, que duraria 5 dias. 6.000 pessoas lotaram a Arena Ice em sua capacidade máxima. Todas as noites, longas filas de oração se moviam vagarosamente adiante, enquanto Bill usava o sinal em sua mão para detectar suas enfermidades e elevar a fé deles o suficiente para aceitar o poder de cura de Cristo. Ruby Dillard foi uma das que foram à frente. Quando chegou a sua vez, Ruby estava sendo sufocada por um tumor canceroso em sua garganta. Mais tarde, ela escreveu na revista A Voz da Cura: "Embora minha garganta doía enquanto o câncer saía, eu não tive mais problemas desde então." Centenas de pessoas na campanha de Tacoma tiveram testemunhos impressionantes como este. No final do culto de segunda-feira à noite, Bill estava novamente à beira de um colapso total. Ele cambaleou para trás na fila de oração e teria caído se 2 homens não o tivessem segurado. Enquanto esses 2 o carregavam para fora, Bill lutou com eles para permitir-lhe dizer adeus às pessoas. Gordon Lindsay retransmitiu este adeus para a audiência, não percebendo na hora a profundidade do significado. No dia seguinte, Bill reuniu seu grupo de ajudantes, Jack Moore, Gordon Lindsay, Aaron Baxter e Fred Bosworth, dizendo a eles que Eugene, Oregon, seria sua última reunião por enquanto. Todos os demais compromissos teriam que ser cancelados. Naturalmente, esses ministros desejaram saber quanto tempo ele estaria fora do campo. Bill disse a eles que não sabia. Poderia ser alguns meses, ou poderia ser mais de um ano. Mas, em sua própria mente, ele não estava tão otimista. Até então, sua energia tinha se esgotado tanto que desejou saber se poderia orar pelos enfermos novamente. Para Gordon Lindsay, em particular, esta notícia foi um golpe terrível. Lindsay não somente tinha renunciado ao ofício pastoral de sua igreja em Ashland, Oregon, para seguir as campanhas Branham, como também tinha colocado toda a sua energia e planejamento na Voz da Cura, uma revista que repentinamente já não tinha mais propósitos. Depois de muito orar agonizantemente, Lindsay percebeu que tinha ido longe demais com a Voz da Cura para desistir. 2 edições já haviam sido publicadas. Ele decidiu investir suas economias pessoais para continuar com as publicações. Mas o que deveria a revista enfocar agora? Talvez precisasse nada mais do que um novo ministério para seguir. Certamente havia uma falta de candidatos para serem escolhidos. A aparição de William Branham em cena nacional em 1946 tinha ambos levado o público a se conscientizar do poder de cura de Deus e inspirado outros a seguirem as pegadas de Bill.
Dezenas de ministérios curadores germinaram em 1947. E neste tempo, em 1948, a lista estava ainda crescendo. Por algumas edições, a Voz da Cura destacou William Freeman, um jovem que estava tendo um moderado sucesso orando pelos enfermos. Mas Gordon Lindsay percebeu que, se a Voz da Cura vivesse sem influência do nome William Branham, não deveria limitá-la a relatar um indivíduo, mas deveria atingir uma grande quantidade de ministérios de libertação e cura. Além do mais, pensou Lindsay, quantas vezes ouvi o irmão Branham dizer: Jesus Cristo é o único curador? Enquanto isso, Bill adoecia em casa, enfermo e abatido. Dia após dia, ele se virava na cama enquanto seu estômago revirava como um barril de ácido cáustico. Sempre que tentava comer, uma água gordurosa quente vinha pela sua garganta e queimava sua boca. Seu peso caiu para 45 quilos. Seus olhos ficaram fundos. Sua aparência era magra e pálida. Quando se levantava, sua cabeça latejava e suas pernas mal aguentavam. Ele se sentia como se estivesse morrendo. Os médicos não podiam ajudá-lo. Eles chamaram sua enfermidade de exaustão nervosa, causada por excesso de trabalho, e prescreveram muitos dias de repouso. Mas, depois de 2 meses seguindo ordens médicas, Bill ainda se sentia mortalmente enfermo. Ao Senhor ele clamou em oração, para Jesus sua vida, para Jesus seu amor, para Jesus sua única esperança. Ele implorou por sua cura dia após dia. Ainda depois de tudo isto, Bill não melhorou. Ele começou a meditar. Quantos milhares de curas e milagres ele tinha visto em suas reuniões? O Senhor os tinha curado. Por que o Senhor não curava? Isto não parecia justo. Finalmente, Bill percebeu a resposta. O Senhor estava ensinando-lhe algo essencial. Quando Bill reviu os 2 últimos anos de seu ministério, se envergonhou da maneira que ele tinha se conduzido além do limite do bom senso. Jonesboro fora um bom exemplo, onde ele tinha ficado no púlpito por 8 dias e noites diretos orando pelos enfermos. Mas, além de tudo, ele tinha se afligido mais por manter suas habituais filas de orações até 1 ou 2 horas da manhã. De fato, ele suspeitara desde o princípio que estava cometendo um erro. Mas seu coração se simpatizava com todas aquelas pessoas aflitas, sabendo que para muitas delas a vida ou a morte dependia de suas orações. Então, ele tinha se esforçado, e agora estava pagando o preço. Ele mesmo tinha feito isto, e agora Deus queria que ele aprendesse a sua lição. Bill percebeu que só porque Deus tinha dado a ele um dom de cura, não significava que Deus esperava que todo o fardo fosse colocado sobre os seus ombros. Ele leu em Êxodo 19 como Moisés, encarregado de cuidar de 2 milhões de israelitas no deserto do Sinai, se desgastou tanto tentando controlar os problemas das pessoas sozinho. Jetro, seu sogro, persuadiu a Moisés dividir o cargo entre outros homens capazes no acampamento. Em Números capítulo 11, Bill leu como Deus pegou o espírito que estava sobre Moisés e dividiu entre 70 anciãos para que assim pudesse ajudar Moisés a carregar a carga. Enquanto Bill folheava a última edição da revista A Voz da Cura, ele se maravilhou em ver muitos homens e mulheres que agora estavam conduzindo campanhas de cura através dos Estados Unidos e Canadá. William Freeman, Oral Roberts, Jack Cole, Tommy Osborne, A. Allen, W. V. Grant e muitos outros. Alguns destes ele conhecia pessoalmente porque eles já tinham estado em suas reuniões e se cumprimentando, como Tommy Osborne, um jovem ministro que esteve em Portland, Oregon, na reunião quando aquele maníaco ameaçou quebrar todos os ossos do corpo de Bill. Mas não foi ver este informe com 113 quilos
cair inconsciente no chão que inspirou o jovem Osborne, mas sim ver Bill colocar as mãos de uma menininha surda e muda e suavemente dizer: "Tu, espírito de mudez e surdez, eu te adjuro, no nome de Jesus, deixe a criança." Quando Bill estalou os dedos, ela pôde ouvir. Então, ela falou. Aquilo fez reluzir um fogo na alma de Tommy Osborne para lançar seu próprio ministério independente. Um ministério que estava agora queimando um caminho de salvação e cura no território do demônio, levando corações a terem fé em Cristo. Um outro nome que Bill reconheceu foi Oral Roberts. A primeira vez que Bill o encontrou foi no verão anterior em Tulsa, Oklahoma. Naquele tempo, Roberts, com 32 anos de idade, tinha apenas começado seu próprio ministério independente de libertação e ainda estava inseguro quanto a que direção deveria ir. Depois de frequentar as reuniões de Bill e testemunhar o poder de cura de Jesus Cristo, Oral Roberts decidiu que deveria enfatizar cura divina em seu próprio ministério também. Bill encontrou-se com Oral Roberts novamente em Kansas City na primavera e ficou maravilhado em ver o quanto este homem tinha amadurecido em 10 meses. Roberts agora radiava confiança e liderança. Devido ao talento natural de perícia de ator, seu ministério expandia mensalmente. Roberts também era perspicaz para negócios. Para cobrir as despesas gerais de suas campanhas, ele comprou sua própria tenda. Além de ter seu próprio programa de rádio, ele imprimiu sua própria revista chamada Águas que Curam. Estes dois empreendimentos aumentaram sua esfera de influência e alargou a base de seu apoio financeiro. Impressionado pela sinceridade e iniciativa de Oral Roberts, Bill obteve algum conforto em saber que tinha influenciado este corajoso jovem pregador. Na realidade, folheando a revista A Voz da Cura, Bill percebeu que seu próprio ministério tinha influenciado cada um destes homens e mulheres, de uma maneira direta ou indireta. Quando ele começou, em 1946, nenhum outro ministro na América tinha grandes campanhas de pregações de cura divina. Agora pareciam estar em todos os lugares, cada um pregando uma variação do tema de Bill, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto não deveria surpreendê-lo. Não fora isto que o anjo disse a ele na caverna? Tu és enviado para levar um dom de cura divina às pessoas do mundo. Até então, Bill admitia que tinha que levar o dom pessoalmente. Agora ele pôde ver que ele foi o único a fazer reluzir um avivamento mundial. Seu ministério, com apenas 24 meses, tinha iniciado uma chama santa em dezenas de milhares de corações e agora o vento do Espírito Santo estava soprando nas chamas do avivamento em todas as direções. Isto significava que Deus terminara com ele? Não, não podia ser. O anjo tinha dito a ele que seria dado 2 sinais para provar que fora enviado por Deus. Até agora ele tinha visto somente um, o sinal em sua mão. E quanto ao segundo sinal? O anjo disse a ele que, se fosse sincero, aconteceria que ele saberia os exatos segredos dos corações das pessoas. Bill não tinha ideia do que isso significava. Porém, ele sabia que isto não tinha acontecido ainda. Nem tinha visto a visão do menino sendo ressuscitado dentre os mortos ser cumprida. Certamente, Deus não tinha terminado sua obra com ele ainda. A menos, e ele orou para que isso não fosse verdade, a menos que ele tivesse dado um curto-circuito nos planos de Deus para a sua vida, desperdiçando sua energia. Dia 15 de setembro de 1948, Bill visitou a Clínica Mayo em Rochester, Minnesota, esperando que os médicos dali pudessem ajudá-lo. Por 3 dias, um grupo de especialistas o submeteu a todos os testes concebíveis que poderiam dar uma conclusão. Na sua última manhã em Rochester, Bill se levantou ansioso. Em algumas horas, ele iria à clínica para pegar o relatório final sobre sua condição. Haveria alguma esperança para ele? Ou ele estava acabado? Ele se sentou na beira da cama e orou. Querido Jesus,
Pessoas com todos os tipos de abalos nervosos que vieram em minhas reuniões, tu os curaste. Por que não me curas? Durante anos tu me mostraste visões de curas de outras pessoas, mas nunca me mostraste nenhuma de mim mesmo. Tenho sido afligido por esta terrível condição nervosa desde que eu era uma criança. Agora minhas forças se têm ido ao ponto que não vejo como me segurar para crer em tua palavra para obter minha cura. O que será de mim? Assim que terminou de orar, ele se sentiu entrar em uma visão. O quarto de hotel desvaneceu. Bill pareceu estar diante de um buraco numa madeira. Diante dele, viu um garoto de 7 anos de idade próximo a um toco. Onde Bill tinha visto aquela face antes? De repente ele soube. O menino parecia simplesmente como ele mesmo quando tinha aquela idade. Ora, era ele. De repente, Bill notou um vulto peludo correr a um buraco no toco. Bill disse ao menino: "Deixe-me mostrar-te como fazer aquele esquilo sair dali." Ele pegou uma vara e bateu em cima e embaixo daquele tronco de árvore. Este era um velho truque de caça usado para rapidamente fazer o esquilo sair do buraco da madeira. Funcionou desta vez. Porém, a criatura que saiu deste toco mais parecia um doninha, embora não muito. Tinha um corpo longo, fino e preto, uma cabeça minúscula e olhos pequenos e negros. Parecia malvado e feroz. "Cuidado!" Bill precaveu o garoto. "Não se aproxime deste toco. Você pode não saber o quão perigoso este animal pode ser." Bill virou-se para ver se o menino estava atendendo à sua advertência. O menino, ele mesmo quando garoto, já não estava mais ali. Bill se virou para a árvore. O animal rosnou, enrijecendo como se fosse atacar. Bill não tinha uma arma. Tudo que ele tinha para se proteger era uma pequena faca de caça que estava em seu cinto. Nervosamente, ele pensou: "Se este esquilo me atacar, esta faca não será de muita valia. Estou realmente vulnerável aqui." Detrás dele e à sua direita, ele ouviu o anjo do Senhor dizer: "Lembre-se, ele só tem 6 polegadas." Bill estendeu a mão para pegar a faca. Antes que ele pudesse deslizar a lâmina de sua envoltura, a criatura pulou, caindo em seu ombro. Bill o apunhalou, mas o esquilo era muito ágil. Ele se arremessava de um ombro ao outro tão rápido que Bill não podia nem mesmo arranhá-lo. Bill abriu sua boca para dizer algo. Rápido como uma bala, o animal subiu à sua boca e desceu por sua garganta. Bill podia senti-lo correndo por toda a parte de seu estômago, dilacerando-o. Levantando as mãos, Bill clamou: "Oh Deus, tenha misericórdia!" Quando ele saiu da visão, ele ouviu a voz do anjo repetindo a frase enigmática: "Lembre-se, ele só tem 6 polegadas." Abalado, Bill desmaiou na cama. Mira o revolveu, porém ele não acordou. Por um longo tempo, Bill ficou ali, considerando a visão. Aquele esquilo com aparência estranha deveria referir-se à sua condição nervosa, a qual podia atacar seu estômago com tal força que ele se sentia como se estivesse morrendo. Mas o que aquele garotinho de 7 anos de idade representava? Bill se lembrou que tinha 7 anos de idade quando o primeiro período de nervosismo atingiu. 7, esta era a sua idade quando ele percebeu que muitas coisas estavam erradas em sua vida. Seu pai bebia, sua família era pobre, ele era um infortúnio na escola, e além de tudo isto, ele via coisas que outras pessoas não podiam ver. Não era de se admirar que ele se tornava nervoso e melancólico. Esta visão estava começando a fazer sentido. De repente, ele viu um padrão. Esta condição nervosa voltava a ele a cada 7 anos com regularidade. Isto atingira pela segunda vez quando ele tinha 14 anos, depois que seu primo acidentalmente atirou em suas pernas. Durante o tempo que ficou acamado na primavera, ele sofreu por meses com depressão nervosa. Cerca de 7 anos mais tarde, a fumaça do gás oleoduto natural o abalou,
o qual provocou tantos problemas estomacais que ele quase morreu. Por 5 meses passou à base de cevada e suco de ameixa. Ele teria morrido de fome se o senhor não o tivesse curado. 7 anos mais tarde, Hope e Sharon Rose morreram. Esta tragédia o devastou, levando a ele a uma tal destruição nervosa que ele tentou se matar. Vagarosamente o Senhor Jesus o fez recuperar, e pelos próximos anos seus nervos permaneceram fortes, não incomodando mais do que o que se considera normal. Então veio a comissão do anjo, e nos últimos 2 anos, Bill tinha se empurrado ao limite da resistência humana. Finalmente, seu corpo se rebelou, mergulhando ele nesta cova de exaustão nervosa. Ainda pensando sobre a visão, sua consideração seguinte era a pequena faca. Durante a última semana de testes, um doutor tinha sugerido uma possibilidade de cura, cortando alguns nervos de seu estômago. A faca na visão deveria representar o bisturi do cirurgião, mostrando a Bill que uma operação seria inútil contra este inimigo. E quanto às palavras do anjo, lembre-se, é somente 6 polegadas. Podia isso significar que ele sofreria com esta indisposição estomacal por somente 6 meses? Se isto fosse verdade, então Deus o curaria logo, porque já haviam se passado quase 6 meses desde que o episódio começara. Seu espírito se esperançou. Então, um sóbrio pensamento o derrubou. Nada na visão sugeria que aquele esquilo de estranha aparência morrera. Isso significava que este problema retornaria em 7 anos? Ele teria que sofrer estes ataques periodicamente pelo resto de sua vida? Oh, e se ele pudesse apenas ter uma visão onde aquele esquilo morreria, então ele saberia que tudo teria se acabado? Poucas horas mais tarde, Bill estava em uma sala na clínica Mayo, ouvindo atentamente enquanto um doutor ancião explicava os resultados dos testes. Jovem, sinto muito em te dizer, mas a sua condição é hereditária. Como muitos irlandeses, seu pai amava o uísque. Sua mãe é meio índia e sabemos que índios não podem tolerar o álcool. A mistura desses 2 grupos de genes te deram esta condição nervosa. Você nunca estará sadio. Seus nervos afetam seu estômago e isto faz com que o seu alimento volte. Não há cura para isto. Não há nada que possamos fazer. Você terá este problema pelo resto de sua vida. Quando Bill voltou a Jeffersonville, sua mãe veio saber o que os médicos da clínica Mayo haviam dito. Bill respondeu: eu seria um homem desencorajado agora mesmo se o senhor não tivesse me dado esperança naquela visão. Ella Brannan meneou a cabeça. Billy, é interessante que você teve aquela visão na quinta de manhã, porque mais cedo naquela mesma manhã eu tive um sonho estranho sobre você. Bill sabia que sua mãe quase nunca sonhava, mas nas poucas ocasiões em que sonhara, seus sonhos sempre pareceram carregar um significado espiritual, tal como o tempo depois da conversão de Bill, quando ela sonhou que o viu em uma nuvem branca pregando para todo mundo. Ela continuou: eu sonhei que você estava deitado na varanda, enfermo, quase morto com seu problema estomacal como de costume. Você estava construindo uma casa em uma colina no oeste. Então, eu vi. Mãe, Bill interrompeu. Deixe-me terminar isto. Depois que você me viu deitado ali enfermo, você viu 6 pombas brancas descendo do céu em forma da letra S. Elas pousaram em meu peito. Aqui estava mais próximo de minha cabeça, ficava arrulhando e esfregando sua cabeça contra o meu rosto como se estivesse tentando me dizer algo. Ela parecia aflita. Então eu gritei: louvado seja o Senhor, pouco antes de você acordar. Oh, isso mesmo! Como é que você soube? Mãe, você sabe que sempre que alguém me conta um sonho que tem um significado espiritual, o Senhor me mostra o mesmo sonho seguido da interpretação. Isto não é diferente do que está na Bíblia. Lembra-se quando o rei Nabucodonosor ficou aborrecido com um pesadelo e queria saber o que isto significava?
O problema era que ele não podia se lembrar do que se tratava o pesadelo. Então o Senhor mostrou a Daniel o mesmo sonho, e Daniel fez lembrar o rei o que era, o qual provava a Nabucodonosor que a interpretação de Daniel vinha de Deus. Bem, Billy, o que o meu sonho significa? O Senhor te deu esse sonho ao mesmo tempo em que Ele me deu a visão. Eles estão ligados. O esquilo de estranha aparência representa minha condição nervosa, a qual vem sobre mim a cada 7 anos. O animal que me atacou tinha 6 polegadas, e você viu 6 pombas. E isso significa que a cada vez que eu tiver problema de estômago, eu serei curado, por algum tempo. Biblicamente falando, 6 é um número incompleto. Deus é completo em 7. Algum dia verei aquele esquilo de aparência estranha morrer. Então verei uma 7ª pomba e a batalha estará encerrada. 2 dias mais tarde, Bill estava sentado na varanda lendo um livro escrito por Fred Bosworth chamado Confissão Cristã. Ele deixou o livro e pegou sua Bíblia e abriu-a aleatoriamente. As páginas se dividiam em Josué capítulo 1. Bill leu: Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. De repente, ele soube que esta era para ser a sua confissão. Então, ele ouviu uma voz interior sussurrar para ele: Eu sou o Senhor que te sara. Em gozo, Bill entrou em casa e abraçou sua esposa dizendo: Querida, Deus acabou de me curar.